O ar em Port Coquitlam, na Colômbia Britânica, costuma ser pesado, carregado pelo cheiro úmido da terra e pelo odor penetrante dos chiqueiros que pontilham a paisagem rural. Nos anos 90, uma fazenda em particular parecia exalar uma aura de abandono e mistério total. Um lugar onde o tempo parecia estagnado sob camadas de lama e ferrugem. Era a propriedade dos Picton, um terreno vasto onde o som dos porcos era a única constante e inquietante, mascarando segredos que a terra mantinha enterrados profundamente. A lama ali não era apenas o resultado da chuva incessante. Era um véu que escondia uma das realidades mais sinistras e atrozes da história canadense. Enquanto o mundo olhava para o horizonte, o horror criava raízes sob os pés de um homem que todos julgavam insignificante. A poucos quilômetros dali, o cenário mudava drasticamente. O Downtown East Side de Vancouver era o coração pulsante de uma tragédia silenciosa. Naquelas ruas mal iluminadas, onde o brilho da cidade moderna não alcançava, centenas de mulheres vulneráveis lutavam para sobreviver um dia de cada vez. Muitas delas eram profissionais do sexo ou dependentes químicos que a sociedade escolhera ignorar deliberadamente. Eram filhas, irmãs e mães que caminhavam no perigoso fio da navalha, desaparecendo nas sombras sem que as manchetes notassem sua ausência. Havia um vazio crescente naquelas empoeiradas calçadas, um rastro doloroso de cadeiras vazias e corações partidos em lares distantes e abandonados. Para o sistema judicial, elas eram meras estatísticas. Para um predador metódico, elas eram o alvo perfeito e esquecível. No centro desse turbilhão estava Robert Willie Picton. Para quem o via de longe, Willie era apenas um criador de porcos excêntrico e desleixado. Sua aparência era quase uma caricatura do abandono. Cabelos desgrenhados e oleosos, roupas manchadas por anos de gordura animal, e um olhar que parecia flutuar entre a confusão e a apatia. Ele vivia de forma rudimentar, cercado por suínos e carcaças. Um homem que parecia incapaz de articular um pensamento complexo, quanto mais de arquitetar um plano de morte tão sinistro. No entanto, por trás da fachada de vizinho inofensivo, escondia-se meticulosamente uma mente que perfeitamente compreendia a mecânica da invisibilidade social deliberada. Picton sabia que se escolhesse as pessoas certas, o mundo nunca viria à sua porta para fazer perguntas difíceis. Sua motivação era enraizada em um desprezo profundo por aquelas que considerava descartáveis. Ele não buscava as ricas ou influentes, caçava nas margens da existência onde o grito de socorro raramente é ouvido. Picton alimentava um poder sombrio ao decidir quem merece continuar respirando. Enquanto isso, as famílias das desaparecidas enfrentavam um pesadelo burocrático. Mães exaustas e desesperadas batiam às portas das delegacias com fotos nas mãos, apenas para serem recebidas com ombros encolhidos e frases sobre o estilo de vida marginal de suas filhas. A polícia de Vancouver parecia paralisada pela indiferença, tratando desaparecimentos como casos isolados de mulheres que mudaram de vida, ignorando o padrão que emergia da lama de Port Coquitlam. Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. A angústia das famílias transformava-se em revolta, mas o silêncio das autoridades era ensurdecedor. Rumores sinistros começavam a circular nos becos escuros do Downtown East Side. Falava-se de um lugar chamado Piggy's Palace, uma associação beneficente de fachada que os irmãos Picton mantinham em um prédio próximo à fazenda. O que deveria ser um local de confraternização comunitária era, na verdade, o palco de festas frenéticas e perturbadoras, onde o álcool fluía livremente e rostos conhecidos se misturavam a figuras sombrias da noite.
Havia algo de visceralmente errado nas risadas agudas que ecoavam sinistramente do Palácio dos Porcos, algo que cheirava a perigo iminente para ouvidos surdos. Onde muitos viam um chiqueiro, a morte começava a reclamar seu território com uma sede insaciável e maligna, preparando o cenário para uma revelação que abalaria a justiça corrupta e provaria que o monstro estava escondido à vista de todos, protegido pela sujeira daquela terra que ele chamava de lar. A vida na fazenda de Robert Picton, em Port Coquitlam, não era apenas uma rotina de trabalho pesado, era um mergulho diário na brutalidade mais crua, entre o guincho estridente dos porcos e o som rítmico e incessante das máquinas de abate. Willie moldava sua existência em torno da transitoriedade da vida e da permanência inevitável da morte. Para ele, o sangue animal que manchava permanentemente suas botas de borracha era indistinguível do sangue das mulheres que ele trazia das esquinas esquecidas e sombrias do Downtown East Side. A rotina era metódica, fria e completamente desprovida de qualquer vestígio de humanidade. O abate de um animal de grande porte exige uma precisão técnica e uma total ausência de empatia, qualidades que Picton refinou ao longo de décadas de isolamento. Ele se via como o mestre absoluto de seu domínio lamacento, um rei cruel e silencioso cercado por carcaças, onde a linha divisória entre o ser humano e o gado desaparecia sob o peso de sua crescente psicopatia. Esse isolamento era interrompido pelo Pig's Palace Good Times Society. O galpão improvisado não era apenas um local para festas barulhentas, era uma ferramenta de camuflagem social e manipulação pública. Willie e seu irmão, David, criaram essa associação sob o pretexto de caridade e convivência comunitária, atraindo centenas de pessoas para eventos regados a álcool e música alta. Policiais de folga, membros de gangues de motociclistas e moradores locais frequentavam o local, rindo e confraternizando a poucos metros de onde o mal absoluto escondia seus segredos mais sombrios. Essa proximidade audaciosa com a lei infundia em Picton uma sensação inebriante e perversa de segurança. Ele observava as autoridades relaxando em sua propriedade, sentindo-se um Deus intocável que operava à vista de todos, mas oculto pela própria audácia. O palácio era o cenário perfeito para atrair novas vítimas, oferecendo-lhes uma falsa sensação de refúgio e diversão antes que a armadilha de aço se fechasse definitivamente em torno de seus pescoços. A psicologia de Willie Picton era movida por um desejo avassalador de controle e domínio supremo. Ele via as mulheres do Downtown East Side como detritos biológicos, seres que a sociedade já havia descartado em seus pensamentos e orçamentos. Em sua mente deformada e cruel, ele não estava apenas cometendo assassinatos. Acreditava estar completando um ciclo de limpeza urbana necessário. Ao extinguir uma vida, Willie experimentava uma descarga de poder que sua existência medíocre e suja nunca proporcionara. Ele as chamava de lixo de forma literal, e no seu mundo o lixo era processado, transformado e enterrado na terra fétida da fazenda. Essa desumanização absoluta era o escudo psíquico que lhe permitia limpar o chiqueiro na manhã seguinte como se nada tivesse ocorrido, enquanto o cheiro metálico da morte impregnava cada centímetro daquela propriedade em ruínas. Enquanto isso, no asfalto frio de Vancouver, o clima era de puro desespero e terror silencioso. As mulheres que sobreviviam nas margens da cidade sabiam que algo estava terrivelmente errado. O número de desaparecimentos não era mais uma triste coincidência. Era uma caçada predatória em plena luz do dia. Cartazes com rostos de jovens mulheres, com olhares cheios de esperança em fotos antigas, cobriam os postes de luz, mas as respostas nunca vinham. Havia sussurros constantes sobre um homem de aparência desleixada em uma caminhonete velha que oferecia dinheiro e abrigo,
mas que as levava para um destino cruel de onde ninguém retornava. O medo tornou-se uma sombra constante que caminhava ao lado de cada profissional do sexo. Elas tentavam estabelecer sistemas de segurança e evitar andar sozinhas, mas a necessidade extrema e o peso do vício as empurravam diretamente para as garras do monstro que as espreitava na escuridão. A negligência sistêmica da polícia de Vancouver funcionou como o oxigênio necessário para que Picton continuasse suas atrocidades por anos. Diversas denúncias diretas foram feitas por cidadãos e familiares preocupados. Informantes mencionaram que ele possuía itens femininos estranhos em sua fazenda, como bolsas, sapatos e documentos de identidade que claramente não lhe pertenciam. Relatos perturbadores sobre carcaças com formas humanas penduradas no frigorífico foram ignorados ou minimizados. O preconceito institucional falava mais alto. Para muitos investigadores, aquelas mulheres eram apenas figuras transitórias, que haviam se mudado ou sucumbido ao próprio estilo de vida marginalizado. Esse desdém criou um vácuo de justiça, um espaço seguro onde o assassino pôde agir impunemente, protegido pela própria invisibilidade das vítimas que ele escolhia com precisão entre os mais vulneráveis da sociedade canadense. Em 1997, um incidente dramático quase revelou o horror ao mundo. Uma sobrevivente conseguiu o impossível. Ela lutou pela vida com unhas e dentes. Dentro da casa de Picton, após ser algemada, ela se apossou de uma faca e esfaqueou Willie repetidamente em um ato de puro instinto. Mesmo gravemente ferida e de forma agonizante, ela escapou pela lama e alcançou a estrada principal, onde foi socorrida. No hospital, a polícia encontrou a chave das algemas que prendiam o pulso da mulher no bolso do casaco de Picton. Parecia o fim da linha para o criador de porcos. No entanto, o sistema judiciário estava prestes a cometer um erro catastrófico e letal. Devido ao histórico de vício e vulnerabilidade da vítima, os promotores consideraram seu testemunho pouco confiável e retiraram todas as acusações. Willie voltou para sua fazenda como um homem livre, sentindo-se agora predestinado e invencível, enquanto a escuridão em Port Coquitlam se tornava ainda mais densa, faminta e mortal. A noite de março de 1997 não foi apenas uma tentativa de fuga heróica. Foi um confronto sangrento e visceral que deveria ter encerrado precocemente o rastro de terror de Robert Picton. Dentro da estrutura decrépita da casa na fazenda, o ambiente estava impregnado com o cheiro opressor de sujeira e abandono. Quando Willie prendeu uma das mãos daquela mulher com algemas de aço frio, o pânico transformou-se em uma adrenalina selvagem e desesperada. O que se seguiu foi uma coreografia de horror no chão imundo da cozinha. A mulher, agindo por um instinto de sobrevivência puro e primário, conseguiu alcançar uma faca. O som do metal cortando o ar e penetrando na carne de Picton ecoou entre as paredes manchadas, enquanto ele revidava com uma violência cega, ferindo-a gravemente. A luta foi uma disputa desesperada pela próxima respiração. Mesmo perdendo sangue rapidamente e com as tripas quase expostas, ela encontrou forças para correr pela escuridão da propriedade, atravessando a lama densa até alcançar a estrada principal, onde desabou, pedindo socorro a um motorista que passava. A chegada ao hospital e a subsequente prisão de Picton pareciam o ato final de uma tragédia. A polícia encontrou a chave das algemas no bolso do agressor, uma prova física irrefutável de que algo sinistro ocorrera naquela noite. No entanto, o que deveria ser o triunfo da justiça transformou-se rapidamente em uma das falhas mais vergonhosas do sistema jurídico canadense. Os promotores de justiça, ao analisarem o caso, não focaram na gravidade do ataque ou na periculosidade de Picton. Em vez disso, voltaram seu olhar preconceituoso para a vítima,
Por ser uma mulher que lutava contra o vício e que ganhava a vida nas ruas do Downtown East Side, ela foi considerada uma testemunha sem credibilidade. A lógica perversa do tribunal sugeria que o júri nunca acreditaria em alguém com aquele perfil social contra um proprietário de terras local. As queixas de tentativa de assassinato e cárcere privado foram retiradas, e Willie Pickton saiu pela porta da frente do tribunal como um homem livre, enquanto a sobrevivente era deixada para carregar suas cicatrizes físicas e emocionais sem qualquer amparo da lei. Essa libertação injetou em Robert Pickton uma dose letal de confiança e um sentimento perturbador de invencibilidade divina. Ele não via aquele desfecho como um erro técnico, mas como uma confirmação de que ele era o escolhido para continuar sua missão de extermínio. Aos seus olhos deformados, o sistema havia lhe dado um passe livre para agir. Se nem mesmo um esfaqueamento mútuo e uma fuga dramática foram suficientes para prendê-lo, o que poderia detê-lo agora? Willie retornou ao isolamento de Port Coquitlam com uma frieza renovada. Ele se sentia um mestre soberano em um reino de lama, onde os porcos eram seus únicos confidentes e as mulheres do Downtown East Side eram o combustível para sua psicopatia crescente. A fazenda tornou-se um buraco negro jurídico e moral, um lugar onde a civilização terminava no portão de entrada. A consequência direta dessa negligência foi uma escalada brutal e imediata na frequência dos desaparecimentos. Entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, o ritmo da predação de Pickton acelerou de forma alarmante. O silêncio que pairava sobre o bairro pobre de Vancouver tornou-se ensurdecedor. Mais e mais famílias desesperadas procuravam a polícia, carregando fotos de filhas, irmãs e mães que haviam saído para uma caminhada e nunca mais retornaram. O monstro da caminhonete não era mais apenas um boato entre as trabalhadoras do sexo. Era uma realidade onipresente que ceifava vidas com uma eficiência industrial. Pickton agia com uma calma aterrorizante, sabendo que a indiferença policial era seu maior escudo. Ele percebeu que, contanto que escolhesse as vítimas que a sociedade considerava descartáveis, ele poderia continuar seu processamento de carne humana por tempo indeterminado. Paralelamente ao horror na fazenda, uma guerra silenciosa de burocracia e ego ocorria dentro das forças de segurança. Investigadores individuais, movidos por uma intuição persistente e por montanhas de evidências circunstanciais, tentavam levantar o alerta sobre o criador de porcos. Relatos de informantes indicavam que Willie exibia documentos de mulheres desaparecidas como se fossem troféus de caça. No entanto, a estrutura policial estava fragmentada. A divisão entre a Polícia Municipal de Vancouver e a Real Polícia Montada do Canadá gerava uma falha de comunicação catastrófica. Enquanto uma agência lidava com os desaparecimentos nas ruas, a outra jurisdição cuidava da área onde a fazenda estava localizada. Esse hiato de jurisdição permitiu que os relatórios de suspeitas contra Pickton fossem arquivados ou ignorados, perdidos em um mar de papéis e reuniões infrutíferas que priorizavam a forma sobre a substância da justiça. O ano de 2002 chegou trazendo uma atmosfera de tensão acumulada que estava prestes a explodir. O cerco começava a se fechar, não por uma operação planejada contra um serial killer, mas por uma infração técnica que parecia insignificante diante da magnitude dos crimes de Willie. Uma denúncia sobre a presença de armas de fogo ilegais na propriedade deu à polícia o pretexto necessário para obter um mandado de busca. O que começou como uma verificação de rotina por armamento estava prestes a se transformar na maior e mais perturbadora cena de crime da história do Canadá. Enquanto os oficiais se preparavam para cruzar o limiar daquela terra fétida,
Eles não faziam ideia de que estavam prestes a desenterrar segredos que assombrariam o país para sempre. O gancho da justiça finalmente começava a puxar Robert Pickton para a luz, revelando o que a lama e o silêncio vinham escondendo por tempo demais. O ar gélido daquela manhã de fevereiro em Port Coquitlam parecia carregar um presságio, uma tensão silenciosa que pairava sobre a vegetação rasteira e a lama densa da propriedade dos irmãos Pickton. Quando o comboio de viaturas da Real Polícia Montada do Canadá avançou pelo caminho de terra batida, o objetivo inicial era estritamente burocrático: executar um mandado de busca relacionado à posse ilegal de armas de fogo. Contudo, assim que os oficiais cruzaram o portão de entrada, a atmosfera da fazenda pareceu engoli-los. O que deveria ser uma operação de rotina rapidamente se transformou no despertar de um pesadelo que o Canadá levaria décadas para processar. Robert Pickton, observando a movimentação com sua habitual expressão de indiferença simplória, mal sabia que o véu de impunidade que o protegera por anos estava prestes a ser rasgado de forma irreversível e definitiva. À medida que os investigadores começavam a vasculhar os trailers decrépitos e os galpões de metal enferrujado, o foco da busca mudou de maneira drástica e sombria. Entre pilhas de lixo e carcaças de máquinas velhas, um policial encontrou algo que não pertencia a uma fazenda de porcos: um inalador para asma com o nome de uma mulher que havia desaparecido do Downtown Eastside meses antes. Esse pequeno objeto de plástico foi a faísca que incendiou a investigação. Em questão de poucas horas, o mandado de busca por armas foi ampliado para uma investigação de homicídio em massa. A fazenda, antes apenas um lugar sujo e excêntrico, tornou-se oficialmente a maior cena de crime da história do país, isolada por fitas amarelas que delimitavam um território onde a morte havia se tornado uma rotina industrial. O processo de busca que se seguiu foi uma demonstração monumental de arqueologia forense. Não se tratava apenas de olhar sob os móveis, mas de peneirar literalmente cada centímetro cúbico daquela terra amaldiçoada. Máquinas pesadas foram trazidas para remover toneladas de solo saturado de sangue e detritos orgânicos. A polícia montou um complexo sistema de esteiras rolantes e peneiras vibratórias, onde especialistas em trajes de proteção branca passavam horas examinando o que a lama devolvia. O que eles encontraram foi estarrecedor: dentes humanos, fragmentos ósseos minúsculos e joias pessoais que brilhavam sob as luzes dos holofotes, revelando que a terra sob os pés de Willie era, na verdade, um cemitério fragmentado. A precisão necessária para separar o DNA humano dos restos de animais testou os limites absolutos da ciência forense daquela época. No entanto, o verdadeiro horror não estava apenas enterrado. Ele estava guardado em recipientes que desafiavam a sanidade dos investigadores mais experientes. Ao entrarem nas áreas de processamento de carne e nos freezers industriais, os oficiais depararam-se com uma visão que os perseguiria pelo resto de suas vidas. Dentro de baldes de plástico usados para armazenar comida de animais, foram encontrados restos humanos preservados pelo frio intenso, incluindo cabeças e mãos que haviam sido separadas com uma precisão cirúrgica e gélida. A revelação de que Robert Pickton não apenas matava, mas processava suas vítimas, transformou o caso em algo que ultrapassava qualquer compreensão humana. O porão da fazenda e os anexos de abate revelaram-se como uma fábrica de morte, onde a linha entre o humano e o animal havia sido apagada pela mente distorcida do criador de porcos. Enquanto os detalhes da descoberta começavam a vazar para a imprensa, uma onda de choque e repulsa varreu a comunidade de Vancouver. Para as famílias das mulheres desaparecidas, o horror foi acompanhado por uma amarga sensação de validação. Por anos, elas gritaram no vácuo:
implorando para que a polícia olhasse para a fazenda em Port Coquitlam, apenas para serem ignoradas pelo sistema. Agora, a realidade de que suas filhas e irmãs haviam terminado seus dias naquele matadouro era uma ferida aberta que sangrava publicamente diante das câmeras. O contraste entre as festas barulhentas no Piggy's Palace e o silêncio mortal dos freezers de Willie gerou uma revolta popular contra a negligência sistêmica que permitiu que tamanha atrocidade persistisse por tanto tempo sem interrupções. Preso e levado para a custódia, Robert Pickton mantinha-se em um estado de calma perturbadora, agindo como se fosse apenas um espectador da própria ruína. Ele foi colocado em uma cela de interrogatório, um ambiente estéril e frio que contrastava com a sujeira orgânica de sua fazenda. Mas Willie era um homem astuto em sua simplicidade aparente. Ele sabia como se fechar diante da autoridade. A polícia precisava desesperadamente de uma confissão, de algo que ligasse cada fragmento encontrado a uma vida perdida. O que ele não sabia é que a justiça estava preparada para jogar o seu próprio jogo de sombras. Enquanto ele se sentava solitário no banco de concreto, um novo companheiro de cela estava prestes a entrar em sua vida, um homem que ouviria as palavras que fariam o número de vítimas saltar de uma mera suspeita para uma contagem macabra que o mundo jamais esqueceria. Dentro dos limites estéreis e vigiados da cela de detenção, Robert Pickton parecia uma figura deslocada, um homem cuja existência fora moldada pelo barro e pelo sangue de animais, agora cercado por concreto e luzes fluorescentes. O silêncio era seu único acompanhante, até que a porta pesada de metal rangeu para dar entrada a um novo ocupante. O homem que entrou carregava uma aura de cansaço e resignação, o disfarce perfeito para um agente infiltrado da Real Polícia Montada do Canadá. Ele não era um interrogador com distintivo e gravata, mas alguém que Pickton poderia reconhecer como um igual na base da pirâmide social, alguém a quem ele poderia, enfim, contar suas grandezas. Nos primeiros momentos, a troca de palavras foi escassa, mas o agente sabia exatamente como manipular a vaidade distorcida de Willie. Ele ofereceu um cigarro, um gesto de camaradagem que quebrou a primeira camada de gelo. Pickton, em sua simplicidade astuta, começou a falar. Ele não falava como um homem arrependido, mas como um artesão que via seu trabalho interrompido por um erro técnico. O agente ouvia, mantendo a expressão neutra e o olhar baixo, enquanto o gravador oculto capturava cada palavra que selaria o destino do criador de porcos. A confiança de Willie crescia à medida que ele percebia no companheiro de cela um ouvinte que não o julgava. Foi então que o número surgiu, flutuando no ar viciado da cela como uma sentença de morte coletiva. 49, disse Willie, com uma pontada de frustração na voz que não condizia com a gravidade do que estava admitindo. O agente, forçando uma calma sobre-humana para não trair seu disfarce, questionou o significado daquela cifra. Pickton explicou que aquele era o total de mulheres que ele havia levado para a fazenda e que nunca mais saíram. Mas o que mais chocou o investigador não foi apenas a quantidade, mas a justificativa de Willie para sua captura definitiva. Eu queria chegar aos 50, confessou ele, com um brilho de decepção nos olhos pequenos e encovados. Eu queria um número redondo para encerrar o ciclo, mas fui descuidado no final. Fui preguiçoso. A confissão progrediu para detalhes que faziam as entranhas do agente revirarem em um esforço hercúleo para não vomitar. Willie descreveu o processo de descarte com uma frieza mecânica, como se estivesse recitando uma rotina de manutenção agrícola. Ele não apenas matava as mulheres, ele as processava sistematicamente. As vítimas eram levadas para o galpão de abate, onde ele utilizava o mesmo maquinário que empregava para seus porcos. O horror atingiu um novo patamar.
quando ele detalhou como a carne humana era moída e misturada à carne de porco que ele vendia ou distribuía para conhecidos e até para estabelecimentos locais. A ideia de que as mulheres desaparecidas haviam sido integradas a uma cadeia de consumo alimentar era uma abominação que ultrapassava o crime de assassinato. Era a desumanização total e literal de seres humanos transformados em subproduto. Enquanto essas palavras eram registradas do lado de fora, a notícia das confissões começava a se filtrar para as famílias das vítimas, que aguardavam em um estado de vigília permanente. O luto, que já era uma carga insuportável, transformou-se em uma agonia visceral. Saber que seus entes queridos foram tratados como gado, processados e descartados, sem qualquer pingo de dignidade, foi um golpe do qual muitos nunca se recuperariam. O sentimento de que suas irmãs e filhas foram consumidas pela indiferença da sociedade e pela lâmina de Picton criou um trauma coletivo que ecoaria por gerações na Colômbia Britânica. A confirmação de que elas não eram apenas números, mas pessoas com sonhos, medos e histórias, contrastava brutalmente com a narrativa de Willie sobre limpar as ruas. Robert Picton não mostrava sinal de empatia ou compreensão do sofrimento que causara. Para ele, aquelas mulheres eram apenas matéria-prima descartável. Ele discutia o assassinato e o processamento de seres humanos com a mesma indiferença com que falava sobre o preço da ração para os animais. Essa falta total de remorso era o que mais assombrava os psiquiatras e investigadores que analisavam o caso. Ele não se via como um monstro, mas como um homem eficiente que cometera o erro de se tornar descuidado. A sua vaidade estava ligada à sua produtividade macabra, e não ao sofrimento humano. A confissão ao agente infiltrado forneceu a peça final do quebra-cabeça que a arqueologia forense na fazenda já estava montando com fragmentos de dentes, joias e DNA. Com o número 49 agora registrado em sua própria voz, gravado para a eternidade, o sistema de justiça canadense preparava-se para o maior julgamento de sua história. A nação inteira estava em estado de choque profundo, tentando processar a ideia de que um homem tão ordinário e sujo pudesse carregar uma sombra tão vasta e perversa. O palco estava finalmente montado para o tribunal, onde cada detalhe sórdido seria exposto sob a luz fria e implacável da lei, enquanto as famílias buscavam o que restava de justiça para as vidas que Willie tentara apagar da memória do mundo, mas que agora clamavam por justiça através da terra peneirada. O início do julgamento de Robert Picton, em 2007, representou um momento de acerto de contas histórico que o Canadá acompanhou em estado de choque. O tribunal em New Westminster tornou-se um santuário de dor, onde o peso das evidências era palpável em cada depoimento. Willie, o homem que por décadas habitou a penumbra de sua fazenda imunda, estava agora sob o foco implacável das luzes forenses e do olhar público. Ele permanecia sentado atrás de um painel de vidro, mantendo uma expressão de desinteresse que beirava o insulto. Para os jurados e para o público, a tarefa era hercúlea. Processar a escala industrial de uma crueldade que desafiava a compreensão humana básica. As fotos das vítimas, mulheres que o sistema um dia rotulou como invisíveis, agora preenchiam as telas do tribunal, exigindo o reconhecimento de sua humanidade e dignidade roubadas. A tensão no tribunal atingia o ápice toda vez que provas técnicas eram discutidas. O processo foi dividido para agilizar o andamento, focando em 6 casos com evidências biológicas irrefutáveis. O público ouviu detalhes agonizantes sobre a arqueologia forense que recuperou fragmentos ósseos e dentes de locais inimagináveis dentro da propriedade em Port Coquitlam. Enquanto a promotoria construía um mosaico de terror, Picton ocasionalmente rascunhava em papéis ou olhava para o vazio, agindo como se fosse apenas um espectador acidental de um crime cometido por outra pessoa.
Sua defesa tentou lançar dúvidas, apontando para outros frequentadores das festas no Pig's Palace. Mas a montanha de DNA encontrada em seus freezers e no solo da fazenda formava uma narrativa de culpa impossível de ignorar ou contestar. Em dezembro de 2007, o veredito de culpado por 6 acusações de assassinato em segundo grau trouxe uma onda de choque emocional. A condenação à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, por 25 anos, era a pena máxima. Mas a resolução deixou um gosto amargo. O governo decidiu suspender as outras 20 acusações de assassinato, pois ele já cumpriria a pena máxima e novos processos seriam custosos. Para as famílias das vítimas cujos nomes foram deixados de fora daquela sentença formal, a decisão foi sentida como uma última traição sistêmica. O número 49, que ele confessara com orgulho macabro ao agente infiltrado, permanecia como uma dívida moral que os tribunais se recusavam a cobrar integralmente daquele assassino. Contudo, o legado do caso Pickton transcendeu as paredes frias do tribunal. A tragédia forçou uma reforma dolorosa na forma como a polícia e a sociedade lidam com desaparecimentos em comunidades vulneráveis. O inquérito público que se seguiu expôs falhas sistêmicas e a negligência institucional que permitiu que um predador agisse livremente por tanto tempo. Hoje, o bairro de Downtown Eastside não é mais visto apenas como um lugar de desespero, mas como um símbolo de resistência coletiva. O esforço para humanizar as vítimas retirou-as da sombra de Pickton, relembrando suas vidas, sonhos e laços familiares. A luta dessas famílias garantiu que os protocolos de investigação para minorias fossem transformados, assegurando que o silêncio nunca mais fosse a resposta oficial do Estado diante de tragédias semelhantes. O capítulo final de Robert Pickton chegou de forma abrupta em maio de 2024, aos 74 anos, enquanto estava detido na instituição Port Cartier, no Quebec. Ele foi alvo de um ataque brutal por parte de outro detento. O homem que outrora usara a força e o isolamento de sua fazenda para subjugar os mais vulneráveis encontrou-se, enfim, impotente dentro do sistema prisional. Ele sucumbiu aos ferimentos dias depois, morrendo em um hospital longe do solo que tanto manchara. Sua morte não apagou a dor das famílias, mas fechou definitivamente o ciclo de sua existência física e encerrou uma das páginas mais obscuras da história criminal canadense. Nesta resolução, o que permanece não é a figura curvada de Willie, mas a memória resiliente das mulheres que ele tentou apagar da história. A fazenda em Port Coquitlam foi demolida e a terra nivelada, mas as lições aprendidas ali são permanentes. A justiça encontrou seu caminho através da poeira e do descaso de anos. A história de Robert Pickton termina como um aviso sombrio e uma promessa de que as vozes das esquecidas agora soam mais alto do que qualquer segredo enterrado sob o barro. A memória dessas vidas é o verdadeiro veredito que a história preservará para que o horror jamais se repita.